história é antiga e longa, mas eu quando estava no ginásio, né, eu fiz um curso por correspondência de rádio e televisão e me interessei muito pelo assunto. Montei um rádio, montei amplificador, né, transmissor, eu gostava muito daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava insatisfeito com as respostas que eu tinha no curso sobre como é que funcionava aquilo microscopicamente. Isso foi me levando a ler matérias sobre física, li livros, ainda quando eu estava no científico, no curso científico, que corresponde ao ensino médio agora. Eu li alguns livros de divulgação sobre física. Me interessei muito pelo assunto. E quando fui fazer vestibular, eu não tinha certeza ainda se ia fazer engenharia ou física. Então resolvi fazer vestibular para engenharia e para física. Mas depois das 2 primeiras semanas de aula, eu me apaixonei pela física. E aí larguei a engenharia e fiquei fazendo só física, né? E foi no curso da universidade que eu entrei em contato com a física quântica e que me apaixonou. Me apaixonou pelo fato de ser uma visão do mundo muito diferente da visão que nós temos no nosso cotidiano. É uma visão contraintuitiva. Certamente a gente se surpreende e há fenômenos no mundo quântico que são muito curiosos, como por exemplo o fenômeno do emaranhamento, que diz que 2 partículas emaranhadas podem estar numa situação tal que, embora a gente conheça completamente o estado do conjunto das 2 partículas, ainda assim a gente pode ser completamente ignorante sobre o estado de cada uma delas. E esse fenômeno do emaranhamento até hoje traz surpresas. É interessante que ele foi muito discutido no início da física quântica. Em 1935 teve um famoso artigo do Einstein, junto com Podolsky e Rosen, sobre o emaranhamento, seguido por uma série de artigos muito interessantes do Schrödinger, que foi um dos fundadores da mecânica quântica. E durante muito tempo se discutiu o que era esse fenômeno do emaranhamento. E é surpreendente que, em pleno final do século XX, início do século XXI, ainda surjam experimentos interessantes, curiosos, que mostram propriedades da natureza até então ignoradas. Por exemplo, recentemente, nos últimos anos, nós tivemos experimentos sobre uma propriedade que se chama teleportação, que faz lembrar os filmes tipo Star Trek, né? E que vem de uma propriedade da mecânica quântica, que é o emaranhamento. Então, frequentemente, nós estamos tendo surpresas ainda nos desenvolvimentos teóricos e no laboratório em relação a propriedades interessantes da física quântica. Nós lá trabalhamos em várias áreas da chamada informação quântica, que é a física quântica atual. E na parte tanto teórica como experimental, nós exploramos a dinâmica do emaranhamento. Em outras palavras, como é que o emaranhamento entre partículas é afetado pelo ambiente. O ambiente tende a destruir propriedades quânticas. E entender como isso se passa é importante para entender até se computadores quânticos serão viáveis, porque o ambiente, que causa ruído nos sistemas, transforma computadores quânticos em computadores clássicos, né? Então, nós temos feito trabalhos teóricos e também experimentais para determinar como é que o ambiente influencia no emaranhamento. Atualmente, as pessoas apostam mais na possibilidade de construir computadores quânticos que possam fazer simulação de sistemas na natureza. Você simula o comportamento do sistema de uma forma muito mais eficiente usando um computador quântico do que se usasse um computador clássico. Você poderia precisar, por exemplo, de memórias gigantescas do computador para simular fenômenos que ocorrem na natureza, enquanto com computadores quânticos você pode fazer essa simulação com memórias muito menores, portanto com uma economia de recursos muito grande. Quanto tempo vai levar? Difícil dizer. 10 anos, 15 anos, talvez apareçam outros computadores quânticos
muito diferentes dos que estão sendo pensados atualmente, com ideias completamente originais que a gente não visualiza ainda. E a física também tem esse aspecto divertido, né? Muitas vezes a gente está brincando com algumas ideias na física que podem ter aplicações práticas completamente diferentes daquelas que a gente imaginou. Eu falei aqui nessa palestra, né, que eu dei hoje, sobre a contribuição dos jovens físicos que na década de 1920 criaram a física quântica. Físicos como Einstein, Schrödinger, Heisenberg, eram todos jovens de 20 e poucos anos de idade. Quando criaram a física quântica, o objetivo deles era entender o mundo em que viviam, entender a natureza. Eles jamais poderiam imaginar que a física quântica iria ser aplicada no futuro na construção de lasers, nos transistores, nos computadores modernos, na ressonância magnética nuclear que a gente tem nos hospitais, não é? Então, eles pensavam apenas na teoria, queriam entender a natureza. E as aplicações que surgiram daquele esforço eram impensáveis na época. Da mesma forma, de repente, as coisas que nós estamos fazendo hoje em dia têm aplicações completamente diferentes que a gente não pode ainda imaginar. A ciência caminha assim, né? É uma aposta no futuro baseada na curiosidade de jovens pesquisadores, na curiosidade de cientistas que, paradoxalmente, não estão preocupados frequentemente em que seus conhecimentos sejam aplicados. Estão interessados em entender a natureza. Então, é uma sutil característica da evolução humana, que a curiosidade dos cientistas acabe servindo à sociedade, acabe servindo à humanidade, né, porque ela resulta em aplicações que mudam o nosso cotidiano. Então, tem trabalhos recentes sobre isso e eu acho que o artigo que saiu na Ciência Hoje deve ser lido para se ter uma informação mais completa sobre isso, mas há uma ideia de que uma simulação de viagem no tempo pode ser feita através do mecanismo de teleportação. É uma viagem no tempo que não tem as características de outras viagens do tempo imaginadas no passado, porque a viagem no tempo não pode existir se ela tiver efeitos paradoxais. Você não pode, por exemplo, corrigir, né, o seu próprio presente viajando para o passado, porque isso geraria uma contradição. Né? Você não pode alterar, né, o seu nascimento. Você não pode alterar as coisas que você fez no passado, porque elas já ocorreram e têm reflexo sobre o presente. Então, essa viagem no tempo que é imaginada com base na teleportação é uma simulação de uma viagem muito especial no tempo, que não leva a esses paradoxos. E se você tiver realmente curiosidade, quem está me vendo tiver curiosidade de aprender mais sobre o assunto, leia a Ciência Hoje e leia o artigo sobre esse tema.